Queridos irmãos, graça e paz. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, lemos: Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Em outras traduções está: Entretanto, busquem com zelo os melhores dons. Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo estava orientando a igreja de Corinto sobre o adequado uso dos dons espirituais. Ele estava, inclusive, explicando quais eram esses dons carismáticos que a igreja de Corinto possuía. É bem verdade que os dons espirituais da igreja de Corinto não fez dela uma igreja mais madura. Pelo contrário, Corinto, apesar de ter todos os dons espirituais, até a escritura dessa primeira carta, era uma igreja considerada carnal, com divisões e problemas sérios, graves. Talvez, meus amados irmãos, por conta dessa realidade da igreja de Corinto, o tempo da nossa igreja, talvez esteja confundindo as coisas. É bem verdade que dons espirituais não garantem salvação de ninguém, e é bem verdade que ninguém é regenerado porque tem dons espirituais. Afinal, o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no seu Sermão do Monte, no capítulo 7, deixou claro que muitos diriam que usaram o nome dele para manifestar milagres e prodígios, e ainda assim ouviriam do Senhor que ele não os conhecia. Por conta disso, muitos irmãos equivocadamente presumem que os dons espirituais não é algo importante, ou os dons carismáticos não é uma coisa importante para a igreja. Basta os dons ministeriais e os dons de serviço, está tudo bem. Mas isso não é verdade. Os dons espirituais ou dons carismáticos têm um propósito, antes de qualquer coisa, de edificar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Tem o propósito de glorificar a Deus acima de todas as coisas. Tem o propósito de ser usado para o consolo e edificação e, acima de tudo, o encorajamento do corpo de Cristo. Logo, meus amados irmãos, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo é usada com os dons espirituais, coisas maravilhosas acontecem, vidas são impactadas pelo genuíno evangelho e o Senhor usa essa ferramenta para fortalecer ainda mais o seu corpo. Você, cristão, você crente em Cristo Jesus, regenerado, você não é como aqueles de Mateus 7, obviamente. Você não é alguém que vai usar os dons e vai ficar de fora do reino. Afinal, você tem o selo do Espírito Santo de Deus em sua vida, que garante que você é um redimido e um regenerado. Você é um eleito, você é um escolhido por pura graça e amor de Deus. Cabe a você, meu amado irmão, entender que o caráter de Cristo em você não invalida a necessidade do poder do Espírito Santo através dos dons carismáticos. A Bíblia deixa claro que todo crente, todo cristão deve buscar os dons espirituais. Eu lhe pergunto, que dom carismático você deseja do Senhor? Você já buscou isso? Se não fez, deveria. O texto é claro: buscai com zelo os melhores dons, aqueles que você avalia ser os mais apropriados para o uso no reino de Deus. Isso não significa que Deus vai lhe dar exatamente o que você está pedindo, mas vai demonstrar em você um interesse real e genuíno de ser usado para a glória de Deus, no reino de Deus, através dos dons carismáticos que a igreja precisa. Os dons não deixaram de existir ou de funcionar ou de ser utilizados pela igreja com o passar do tempo. Essa doutrina é equivocada. Eles são reais, são para nós hoje, são para todos os que creem. Nós precisamos confiar mais no Senhor Jesus Cristo e se colocar como instrumento para a glória do nome dele. Portanto, hoje, meu amado irmão, ore a Deus, busque um dom espiritual, ore com zelo, com esforço. Significa dizer que você deve consagrar, jejuar, santificar a sua vida e não deixar de pedir a Deus esse dom com um propósito: glorificar a Deus acima de todas as coisas e ser um instrumento de edificação do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe e que você desperte hoje, pelo poder do Espírito Santo, para buscar dons que farão a diferença, dons carismáticos que farão a diferença na sua vida, mas acima de tudo na vida da sua igreja, para a glória do nome de Jesus.